para abençoar as nossas vidas. Na semana passada, olha, irmãos, tem muita coisa que eu estou assim tentando evitar, sabe? Pois eu já ia começando falando sobre os frutos, aí dei uma introdução e parei. Mas eu estou dentro do assunto. O tema geral é resgatando os valores e, nesse caso, os valores cristãos. Mas tem outras coisas aí, né? Cada coisa por sua vez, né? Uma coisa de cada vez. E daí, semana passada, nós falamos um pouco, não falei muito porque já comecei 8h30. E eu falei um pouco fiz aquela leitura lá de Evangelho de João, no capítulo 15, uma passagem muito conhecida. E quando foi hoje eu estava estudando, aí eu falei na semana passada para os irmãos que existe dois aspectos da espiritualidade. E nós estamos acostumados só com um aspecto, que é o aspecto negativo. O não fazer isso, que o crente não pode fazer isso, que o crente não pode fazer aquilo. Mas esse é o aspecto negativo. Tem um aspecto positivo, né? Que é o que está aqui em João, o fazer, o dar fruto, ser um crente frutífero, ser um crente frutuoso, ser um crente produtivo, que dá resultado, e bons resultados. Então esse é o aspecto positivo da espiritualidade cristã, que eu estou trazendo assim, para mim poder entrar direto no fruto, falar sobre o amor, que eu fiz só a introdução. Aí vai vir a alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança, ou domínio próprio. E eu já fiz a leitura, né? Eu já pastorei, essa já é a terceira congregação que eu estou pastoreando. E nós notamos que as igrejas nossas, os cultos de ensino na nossa sede, vai bastante gente. Mas nas congregações, nos cultos de ensino, não está tendo assim uma boa frequência. E os irmãos já notaram, já perceberam. Eu sou um pastor dado ao conhecimento. Eu sou um pastor que me dedico muito ao conhecimento e ao estudo da palavra de Deus. Eu busco o conhecimento. E é muito difícil para a gente, né? Não ver a igreja corresponder. Alguns, né? Não digo no total, no geral. Mas muito crente fica em casa. Irmãs ficam assistindo novela, outros ficam vendo não sei o quê. Quem tem TV a cabo fica lá assistindo a TV a cabo. Só que eu não vou responder por esse tipo de crente. No tribunal de Cristo eu vou dar conta da ovelha que saiu do aprisco ou que deixou o rebanho por minha causa. Dessa ovelha eu vou prestar conta. E eu faço de tudo para que isso não aconteça. Agora, ovelha que sabe, como se diz assim, que tem conhecimento, que sabe o que deve fazer, a vida que deve viver, e como viver uma vida que agrada a Deus e não fazer isso, aí querem culpar o pastor, né? O pastor vai dar conta de todas as ovelhas, o pastor vai dar conta da ovelha que se dispersou por causa dele, que ele foi o culpado. E Jesus, ele sabe tudo, irmãos. Eu sei, eu estou consciente da minha responsabilidade, que quando eu chegar perante o tribunal de Cristo, eu vou dar conta das ovelhas que eu estou pastoreando. Só que as ovelhas que não querem saber de nada com nada, aí já vai ser, o julgamento é individual. Eu vou dar conta de mim mesmo e vou dar conta das ovelhas que se dispersaram por minha causa. E eu não tenho assim na minha mente alguma ovelha que se afastou por minha causa, né? Eu sempre oro a Deus para que ninguém se desvie, né? Porque a palavra de Deus não desvia ninguém. A doutrina não mata ninguém. A doutrina, pelo contrário, a doutrina ela salva.
A doutrina ela transforma, porque é o poder da palavra de Deus. A doutrina é o poder do Espírito Santo agindo e atuando dentro da igreja. E na vida dela, da igreja. Porque o Espírito Santo é Ele que habita dentro de nós. Então essas coisas assim, às vezes a gente fica um tanto... Mas eu já estou bem... Já estou assim, como se diz, bem calejado nessas coisas relacionadas à vida, né? O relacionamento do pastor com o rebanho, enfim. Vamos para a palavra de Deus. Na semana passada, eu estava trazendo um assunto e o Espírito me levou para outra direção. Quem estava aqui percebeu isso. Mas Deus falou semana passada, quarta-feira. Mas eu vou fazer a leitura de novo. João, no capítulo 15, versículo 1 ao 8. Versículo 1 até o 8. Os irmãos abram sua Bíblia e nós já vamos fazer essa leitura. O título, aqui no capítulo 15, versículo 1 diz: Discurso no caminho para o jardim. Esse discurso Jesus proferiu, já falei semana passada, né? Ele estava indo para o jardim. Que jardim? O jardim do Getsemane, que nós pronunciamos, né? Getsemane, como nós falamos. Todos acharam amém? Versículo de número 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou o agricultor. Versículo 2 tem um título também: Dois tipos de varas, ou duas classes de pessoas que estão em Cristo, tá? Você pode usar esse tema. Eu estou vendo aqui que muitos irmãos não tomam nota, né? E quando eu estava fazendo o seminário, eu levava um caderno, levava uma caneta, um lápis, uma borracha, um apontador, e eu era muito dado a isso. Isso é uma questão de costume, né? Os irmãos não foram acostumados a tomar notas. Mas tudo que eu estou falando aqui, vocês não vão guardar 100%. De tudo que vocês aprendem, vocês guardam no máximo 60%. De tudo que eu estou falando aqui. Quando termina esse estudo aqui, muitas coisas você passa. Então, o que é tomar nota? Tomar nota daquilo que mais chamou sua atenção. Uma frase, uma expressão, né? Um pensamento, uma ideia que prendeu a sua atenção. Versículo 2 tem um título: Dois tipos de varas, ou dois tipos de ramos, ou ainda duas classes de pessoas que estão em Cristo. Porque diz assim: toda vara em mim, né? Ou todo ramo que está em mim, que não dá fruto, aí diz assim, ele corta. Essa aqui diz atira, né? A corrigida diz atira. Mas há uma versão que diz ele, se referindo ao pai, que é o agricultor. Ele, o pai, corta esse ramo, essa vara que está em Cristo, mas que não está produzindo fruto. É um crente infrutífero, mas é um crente. E vai para o céu, pastor Judá? Vai. Porque Jesus não está tratando aqui de quem vai para o céu e de quem não vai. Aqui não. Ele está falando, essa mensagem que ele está trazendo aqui é para o crente, não é para não salvo. Ele não está determinando quem vai para o céu e quem não vai. Não é que isso aqui não está falando nada disso. Por isso que a gente lê a Bíblia e às vezes, né? Por isso que Deus levanta pessoas com condições suficientes para instruir. Foi por isso que Jesus deu o ministério à igreja, o ministério, né? Constituído de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito, com o fim de aperfeiçoar os santos, para o aperfeiçoamento dos santos. Toda vara ou todo ramo que está em mim, todo ramo que está em mim, que não dá fruto, atira, ou ele, o pai, corta, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, duas classes de crentes que estão em Cristo. Jesus começa falando do crente infrutífero. Toda vara em mim que não dá fruto. O crente que está em Cristo, mas que não produz frutos. O que significa isso, pastor Judá? Ele, o pai, corta, atira.
que significa isso? Deixa eu terminar de ler, fazer a leitura toda, até o versículo 8. Versículo 3. E tem aqui um título também. A condição dos verdadeiros crentes. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Condição para frutificar. Estai em mim. Então Jesus está falando aqui da condição para frutificar. Qual é a condição? Está em Cristo. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Olha aí. Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6 tem um título também. A necessidade absoluta de estar em Cristo para, aqui diz para ser salvo, né? Isso aqui é a nota que eu estou lendo aqui, é do autor desta Bíblia, o Dr. Dake. Mas não é eu que estou dando esse título, tá? Ele fala muitas condições aqui e ele dá esse título aqui. Ele diz, no versículo 6, fala sobre a necessidade absoluta de estar em Cristo para ser salvo, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, é a condição para a resposta à oração, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Aqui é o propósito de gerar frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui, esse aspecto aqui é o aspecto positivo da espiritualidade. O fazer, o ser um crente frutífero, o ser um crente produtivo, que dá bons resultados para Deus e na igreja, em todas as camadas da sociedade. Um crente frutífero, ele produz frutos para Deus, produz frutos, por que não dizer para si mesmos? Para si mesmo também. E frutos para o seu semelhante, né? Frutos para o seu próximo. O que é o próximo? Envolve a família, enfim, o próximo envolve todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, só que o capítulo 13 fala do aspecto negativo. Abra sua Bíblia no capítulo 13 do mesmo Evangelho de João. Fala do aspecto negativo. O capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 10. Você vai ver aqui o aspecto negativo da espiritualidade. E é aqui que eu pensando de dali continuar para lá, o Espírito não volta e fala tudo que é para ser falado. Ele sabe o que a igreja precisa ouvir. Versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Eu não vou entrar em detalhes em cada palavra, né? Porque é muita coisa, tá? Mas quando fala assim, sabendo Jesus, não está falando aqui que Jesus tinha conhecimento como nós temos conhecimento. Esse saber, esse conhecer, conhecendo Jesus, sabendo Jesus, que já era chegada a sua hora. Então está falando de Jesus, o verbo divino encarnado, o Deus feito carne, o Deus feito homem. Está falando da segunda pessoa da divindade, da Santíssima Trindade. Segunda pessoa ou segundo membro da divindade. Está falando dele como Deus aqui, sabendo. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento humano. Está falando dele como um Deus onisciente, que sabe tudo.
conhecedor de todas as coisas. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento humano, né? Aí diz aqui, versículo 2: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo, de novo, a mesma palavra, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois eu volto no versículo 5 aqui, tá? Eu vou continuar lendo, senão eu vou parar e... Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E essa palavra também aqui, tirou as vestes. Muito cuidado, tá? Com essas coisas aqui. Jesus ficou pelado, ficou nu, né? Então a Bíblia é muito interessante entender as Escrituras. Versículo 6: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Essas palavrinhas aqui é muito interessante, tá? Versículo 8: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Versículo 9: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10: Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque, versículo 11: Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Aqui é o aspecto negativo da espiritualidade. Aqui está falando da última ceia. Jesus participou da última ceia mesmo dela ser comemorada pelos judeus, porque ele foi oferecido no dia que os judeus estavam comemorando a ceia. Ou seja, eles matavam o cordeiro da Páscoa e iam comer o cordeiro da Páscoa, né? Era uma ceia. Jesus ele antecipou a sua ceia. Ou seja, ele realizou antes porque ele sabia até o dia, ele sabia o dia, a hora, tudo o que ia acontecer. Ele é Deus. Então ele fez antes. No versículo de número 3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se. Jesus, aconteceu alguma coisa aqui para Jesus levantar-se. Ele já tinha terminado a ceia, já tinha acontecido. Eles já tinham ceado. Jesus, juntamente com os 12, estavam os 12 presentes ali. Até Judas participou da ceia. O que havia de trair, Jesus sabia que ele havia de trair. Jesus, ele sabia tudo. Então, alguma coisa provocou Jesus, fez com que ele levantasse. O texto diz: levantou-se. Sabendo, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus está falando aqui como Deus, porque ele tinha duas naturezas. Ora ele agia como homem, ora ele manifestava a sua humanidade, ora ele manifestava a sua divindade. O próprio texto mostra quando ele agia como Deus e quando ele agia como ser humano. Porque era uma pessoa com duas naturezas. E natureza não é pessoa, é uma pessoa com duas naturezas. Alguém fala, mas Jesus tinha era duas pessoas? Não, era uma pessoa com duas naturezas. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Diz assim, versículo 3, tem uma nota aqui: observe esta afirmação acerca da sua divindade, autoridade e glória vindoura, feita pouco antes de ele humilhar-se, tomando o lugar de um escravo, para lavar os pés dos discípulos. Quem fazia isso eram os escravos, tomando o lugar dos escravos para lavar os pés
dos discípulos. Versículo 4: levantou-se da ceia, porque já havia ceado, tirou as vestes. O que significa essa palavra aqui, vestes? Em outro, pode ser traduzido como capa. Tirou a capa. Não que Jesus ficasse pelado, nu, sem roupa. Ele tirou a capa porque ele usava a sua roupa e usava uma capa por sobre a roupa. O judeu era uma vestimenta característica daquela época dos judeus. Eles se identificavam assim. E tomando uma toalha, cingiu-se. Olha o que diz aqui. Aqui diz assim, ó. Ele se levantou da mesa da ceia, quando os preparativos haviam terminado, e começou a lavar os pés dos discípulos. Agora vem a razão. Por que Jesus tomou essa atitude? Por que Jesus tomou essa iniciativa? Por que Jesus agiu dessa forma? Qual a razão disso? A razão para isso foi a discussão entre eles, entre os 12, sobre quem seria o maior entre eles. Pega o microfone aí, alguém, um irmão ou uma irmã, e leia Lucas capítulo 22, versículo 24. Jesus, ele não fazia nada por fazer. A Bíblia não foi escrita por ser escrita. Não, há uma razão, há um propósito. Tudo que está escrito aqui tem o seu valor. Não existe nada aqui que não tenha o seu valor. Pode ler. Capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 24, leia. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Olha aí, tá vendo? É só esse versículo mesmo. Leu o versículo 22, é só isso aí, né? E houve, leia novamente, os irmãos. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Essa palavra contenda pode ser vertida por contenda como discussão, né? E essa discussão era uma discussão terrível mesmo. Eles ficavam bravos, literalmente um com o outro, nervoso, para saber qual deles era o maior. Olha aqui. Ele já havia repreendido este tipo de pensamento anteriormente, colocando uma criança no meio deles e afirmando que eles deviam tornar-se como criancinhas e não procurar comandar uns aos outros. Mateus capítulo 18, versículo de 1 ao 10. Olha aí, leia aí. Mateus capítulo 18, versículo de 1 ao 10. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos os dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que em seus anjos no céu sempre vem a face de meu Pai que está nos céus. Não assim, toda essa leitura que o irmão fez,
Em outra ocasião, eu vou falar para os irmãos qual é como que se aplica esse texto, né? Qual é a aplicação primária desse texto e a sua aplicação secundária, ou seja, segunda. Porque está falando do reino, né? Então está falando aí da economia futura, a economia ou a dispensação do reino futuro. Mas só para exemplo, né? Para exemplo nosso, extraindo princípios, lições, não aplicando diretamente, tá, irmãos? Muito cuidado com isso aí. Toda a escritura divinamente ela é inspirada, né? E ela é proveitosa. Eu já falei outra vez aqui, mas a aplicação dela, nem tudo que está escrito se aplica a nós, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, porque Jesus ele já entrou para o lado, já falando do reino, o reino que ele vai, né, introduzir nesse planeta aqui e vai reinar por 1000 anos. Então depois esse reino vai ser introduzido, já é outra dispensação, não é essa que nós estamos vivendo. Então esse ensino ele está trazendo diretamente para as pessoas, né, nos seus dias que ele estava vivendo aqui. Mas quando Jesus foi rejeitado, ele adiou o reino foi adiado. Então, mas isso aí é mais para escatologia. Nós estamos trazendo aqui mais um ensino vida cristã, né? Mais para um assunto mais prático, vida cristã, ou ética cristã, né? Falando sobre os valores cristãos. Mas esse texto que o irmão leu aí, Jesus trouxe esse ensino, deu esse exemplo de lavar os pés, mas Jesus não está trazendo aqui uma ordenança. Jesus não estava fazendo uma ordenança, introduzindo uma ordenança, não. Era um exemplo. Você vai ver que Jesus fala assim, olha, assim como eu vos fiz, assim como eu vos dei o exemplo. Então Jesus não está falando que era para os discípulos seguir aquilo ali como se fosse uma doutrina. Não é uma doutrina. O lavar pés não é uma doutrina. O lavar pés, Jesus estava dando uma lição para os discípulos. Uma lição de humildade. Que eles deveriam ser humildes uns para com os outros, dependentes uns dos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Essa é a lição que se extrai do contexto. Não que Jesus estava trazendo uma doutrina, como nós vemos por aí afora aí. Tem a igreja que traz a doutrina do lava-pés aí. Antes da ceia, antes ele participar da ceia, lava o pé. Se quiser fazer isso, façam. Mas eles ficam condenando quem não faz. Esse é o pior, né? Essas igrejas que fazem isso aí condenam aqueles que não fazem, porque eles trouxeram aquilo como doutrina. Jesus não introduziu uma doutrina, tá? Mas sim uma grande lição para os seus discípulos e para nós dos dias de hoje, né? Então, aqui diz assim: ele também já havia repreendido esse espírito em outras ocasiões. Mas não dá para ler tudo não, né? Porque tem muita referência aqui. Capítulo 20, versículo 20 a 28. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45. O contexto é o mesmo que você falou aí. Os discípulos discutindo sobre qual deles deveria ser, ou qual deles era o maior, mas que ele estava falando no reino, não é na igreja. Aqui, os discípulos, eles nem sabiam que existia igreja. E está cheio de teólogos falando por aí que a igreja começou lá, né, no Antigo Testamento. Sabe lá o que eu estou falando? Eles nem sabem o que estão dizendo, né? Então os discípulos aqui sabiam que o reino estava para ser introduzido. As profecias do Antigo Testamento estão tratando do reino de Davi, que havia caído, e que o Messias iria restaurar o reino de Davi, e que iria reinar sobre Israel e sobre todas as nações, como rei que reinará. É o que está escrito no Antigo Testamento. O descendente de Davi, o descendente humano de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi. Eu gostaria muito de trazer aqui um seminário de escatologia, mas pelo que eu estou vendo, pela frequência que eu estou vendo aqui, dá um seminário para 5, 10 pessoas, né? É verdade? Vai ser um prejuízo para mim, né? Vai ser um prejuízo para mim, né? Porque vai ter todo um custo, né? Anos haviam se passado e eles ainda não tinham aprendido sua lição nesse assunto. Jesus já havia repreendido eles várias vezes e eles ainda não tinham atinado com os ouvidos. E nos nossos dias não é diferente. Palavra sendo pregada, a palavra de Deus sendo ensinada, e muitos crentes continuam
não liberando perdão para o seu irmão, para a sua irmã, com ódio, não pode olhar na cara do irmão, não pode olhar. Que céu? Que tipo de céu nós estamos indo? Para que tipo de céu nós estamos indo? Hã? Né? Não é verdade? Não pode. Não suporto aquela irmã. Não suporto aquele irmão. Eu não posso olhar na cara daquele pastor. Eu me sinto mal. Mas que tipo de céu nós para? Que tipo de céu nós estamos indo? Eu dou graças a Deus porque a misericórdia de Deus é grande. E eu falo sem medo de errar. Muitos desses crentes aí não vão subir no arrebatamento, mas a misericórdia de Deus vai alcançá-los. Vão ser decapitados por ordem do anticristo, mas vão tornar-se o grupo dos mártires. Vão ser salvos, mas vão sofrer barbaridade. Mas vão aprender a lição. Vão aprender. Não vai ter uma recompensa, mas é diferente, né? A gente fala que não vai ter galardão. A recompensa deles vai ser aqui, porque eles reinarão com Cristo 1000 anos. É aqui. O reinado de Cristo 1000 anos é aqui. O milênio é aqui. O milênio não é no céu. E o milênio não é o estado eterno. O milênio é a continuação dessa raça adâmica. E Cristo é o último Adão. Ele vai estar reinando por 1000 anos como o cabeça de uma nova humanidade. Porque toda a raça caiu em Adão e toda a raça é restaurada em Cristo. Ou caiu ou está caída, né? E todo aquele que se volta para Cristo, que se torna um em Cristo, um com Cristo e torna-se um, né? Nele, torna-se uma nova criação em Cristo. Esses aí vão reinar para sempre com Ele. Deixa eu ver aqui, onde eu parei aqui. Olha lá. Ele estava procurando acabar com essa paixão pela honra e dignidade mundanas que poderiam ter quebrado os alicerces da igreja após a sua morte. Se ele não tivesse sido bem sucedido, Jesus foi bem sucedido aqui. Os discípulos sofreram um impacto. Pedro já havia profetizado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro já havia profetizado que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, que Jesus era Deus em carne. O Messias profetizado pelos profetas hebreus. Pedro e os outros 11, Judas não ficou tão impactado, porque ele já sabia o que ia fazer em relação à pessoa de Jesus. Judas já sabia que ele ia trair, e ele já estava no coração dele já, o intento de trair a Jesus. Mas os 11 foram impactados. Jesus, ele fez o quê? Aqui é o aspecto negativo da espiritualidade. Jesus pegou, tirou a capa, né? E quem tirava a capa, o judeu só tirava a capa quando ele ia dormir ou quando ele ia trabalhar. E Jesus fez isso porque ele ia realizar um grande trabalho para Deus, o seu Pai, e para os seus discípulos também. Uma grande obra ele ia realizar ali naquele momento. Esse era o serviço do escravo mais desprezado: lavar os pés de seus senhores. Alguns pensam que ele começou com Judas, para comovê-lo com bondade e para mostrar como devemos agir em relação aos inimigos. Judas foi lavado. Jesus lavou os pés do seu inimigo. Nós estamos aptos a lavar os pés daqueles que nos odeiam, daqueles que caluniam-nos, daqueles que nos difamam, falam mal de nós e buscam o nosso mal. Estamos prontos, dispostos a fazer o que Jesus fez. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: assim como eu vos fiz, façais vós também. Aí ele fala assim: para que sejais meus discípulos? Do contrário, nós não estamos aptos nem qualificados para sermos discípulos do Mestre amado.
Tá difícil a coisa, não tá, irmãos? Que tipo de cristianismo, que tipo de evangelho nós abraçamos? Que tipo de fé nós abraçamos? Que tipo de virtudes, de qualidades nós praticamos? Nós vemos. Aleluia. Agora pegou. Nós vemos. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja aqui na terra. A trombeta vai soar a qualquer momento. E só vai escutar quem tem audição espiritual. Aqueles que estão sempre ouvindo a voz do Espírito vão escutar a trombeta tocar. Mas aqueles crentes que vivem, faz vista grossa a tudo, indiferente a tudo, com comichão dentro dos ouvidos, coceira, não vão escutar. Não vão escutar. Vai haver um grande estrondo, uma liberação de uma energia poderosíssima que vai transformar o corpo daqueles que estiverem vivos e vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Vai haver um poder, um estrondo. Todos que estiverem preparados vão escutar as vozes, o arcanjo falando, o anjo vai escutar o toque da trombeta, é a convocação. Quando nós chegarmos nas nuvens, quando nós recebemos o corpo glorificado, que chegarmos nas nuvens, nos ares, na verdade não é nas nuvens que verte água, mas uma grande nuvem já estará formada, nuvens de santos que morreram em Cristo, já estarão lá. De lá, desse espaço físico e sideral, nós nos reuniremos com esta multidão e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus estará lá no espaço sideral. Jesus não vai vir até aqui, ele não vai entrar na atmosfera, ele vai ficar nas alturas, muito longe. O arcanjo Miguel, querubim, serafim, anjos poderosos, os demônios estão tudo no espaço aí, ó. Satanás e seus... Tem que pensar que o diabo e os demônios estão tudo no inferno. Então não, isso aí é mito, isso é mito, isso aí é coisa de quem não conhece as escrituras. O campo de atividade de Satanás e dos demônios é o espaço. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Eles não estão confinados no inferno, eles estão soltos. Existe uma classe, um grupo que estão presos. Mas isso aí é outro assunto e é outra coisa. Mas tem uma classe que estão soltos. Agora vocês perguntam, pastor Judá, por que uns estão presos e outros estão soltos? Não é o momento agora. Não estou tratando de angelologia agora. Tá? É para outra oportunidade. Aí, tem que fazer o quê? Não vou entrar nesse assunto aí daqui a pouco. Eles vão tentar, mas vai ser inútil, né? Vai ser inútil. O arcanjo Miguel, comandante dos exércitos celestiais, virá com o seu exército, seus exércitos, e vai abrir caminho para a noiva. Vai abrir caminho para a noiva. Vai ser um negócio tremendo, porque os demônios vão querer resistir. E eles lutam. Não pense que eles não é uma luta, eu nunca vi nem tenho vontade de ver. Porque não é a luta, imagina, a gente já acha feio um homem lutando contra outro. E você pensa que eles têm forma, eles têm corpo, é espiritual, mas eles têm corpo. Eles se degradeiam, eles se pegam, eles se esmurram. Mas são muito fortes, um dá uma bordoada no outro, ele vai voar longe. É guerra, é briga no mundo espiritual. Eles têm corpos, assim como nós temos corpos palpáveis, assim, tangíveis. Os anjos também têm corpos reais, que tocas. Eles são feitos de um outro tipo de matéria, de substância. Mas eles são seres reais. Não são como sombra, um vulto, um fumaça. Não são assim. Alguém pensa que são... eu já conversei com um, conversou comigo e desapareceu na minha frente. Mas ele apareceu como um homem, não como um ser alado, espiado. Mas desapareceu na minha frente, assim, conversou comigo e depois foi embora. Falou bastante coisa pra mim. E aquilo ali me ajudou muito. Aquelas palavras ali me confortaram muito. Estava passando por uma angústia muito grande. Precisava daquelas palavras.
E Deus sabe. Quando nós estamos precisando. E quando tem horas que Deus fala assim, não, eu não vou mandar um ser humano falar comigo, não, vou mandar um mensageiro meu. Ele mandou um anjo. Ele falou comigo e aquela palavra falou muito comigo. E uma coisa que ele falou é que estava eu lembro que ele falou assim, olha, na cidade, ele falou a cidade, ele falou que na cidade está tudo pronto. Me arrepiei todinho aqui. Ele falou assim, mais um pouquinho, meu filho, aguarde mais um pouquinho. Não se desespere, não perca a esperança, mas espere mais um pouquinho. A cidade já está pronta, tudo está pronto, a noiva vai subir a qualquer momento. Então, as horas já se passaram. Aleluia. As horas já se passaram, né? Aleluia. Glória. Aqui diz assim, ó. Versículo de número... Esse aqui, versículo 4, versículo 5, versículo 6, 7. Diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Diz assim, a nota diz aqui, ó. Eu irei explicar meus motivos. Em outras palavras, Jesus parafraseando o que Jesus disse, interpretando. Eu irei explicar meus motivos para estar fazendo isso daqui a pouco. Ele explicou nos versículos 12 a 17. Porque Jesus falou assim, o que eu faço não o sabes agora, não o sabes tu agora, mas o saberás depois. Depois, dentro do mesmo contexto ali, Jesus explicou para eles. Do versículo 12 ao 17, Jesus está explicando tudo, né? Versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. De forma alguma, ou nunca permitirei isso, né? Pedro fala assim, de forma alguma, né? Ele fala, nunca me lavarás os pés, ou seja, de forma alguma, ou nunca permitirei isso. Eu considero isto muito abaixo de sua dignidade. Pedro já havia profetizado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui Jesus chegar, cingir-se com a toalha, tirar sua capa, e cingir-se com a toalha e falar assim, Pedro, chegou a sua vez, vou lavar os seus pés. Chegou a vez de eu lavar os seus pés. E Pedro falou, não, Senhor. Não. Ele achou aquilo ali um ato de grande humilhação da parte de Jesus. Jesus está se humilhando ao extremo. Ele falou, não, jamais. O Senhor não vai fazer isso. Aí Pedro falou assim, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Tu não tens parte comigo, ou seja, tu não tens comunhão comigo. Tu não estás unido a mim. Olha aí. Versículo 8b ainda diz, certamente algo além da simples lavagem dos pés está envolvido. A razão para tal exemplo era enfatizar a necessidade de eliminar a autoexaltação entre os crentes. A razão para tal exemplo, repetir de novo, era enfatizar a necessidade de eliminar a autoexaltação entre os crentes. E é o que mais nós vemos hoje. Todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer estar no centro das atenções de tudo. Isso aí não é evangelho e nem é cristologia. Isso é antropocentrismo e não é cristocentrismo ou teocentrismo. É o homem no centro das atenções, o ser humano sendo o centro das atenções. E Jesus quebrou. Jesus não permitiu que isso atingisse a sua igreja, porque os 12, ou no caso os 11, tirando Judas, eles seriam os pilares. Depois foi introduzido mais um para completar o número dos 12, que tinha que ser 12. Matias foi nomeado como o substituto de Judas. Jesus ele fez isso, porque a igreja
Ela foi introduzida, foi instituída após a morte de Cristo e, mais especificamente, no dia de Pentecostes, no advento do Espírito Santo, no Pentecostes. A igreja teve seu início, né? Não sei onde acharam uma igreja, encontraram uma igreja no Antigo Testamento, não sei. A igreja é uma instituição do presente século. A igreja é uma instituição da presente dispensação. No Antigo Testamento existia a nação de Israel, assim como existe hoje. Deus tratava com uma nação. Hoje não, Deus trata com indivíduos dentre todas as nações, inclusive da nação de Israel. Aqui, ó. Todos precisam eliminar esse espírito de querer estar acima dos outros crentes, ou não serão salvos. Olha. Todos, vou ler de novo, que a hora já foi. Todos precisam, é uma necessidade. Todos precisam eliminar esse espírito de querer estar acima dos outros crentes, ou não serão salvos. Isso condenará sua alma. Isso condenará. Isso é o que condena a alma. Porque é pecado. A autoexaltação, a soberba. Né? Ser soberbo, arrogante. Querer estar sobre todas as pessoas, querer estar acima de todos. Pastor Judá, olha que coisa impressionante. Sou o líder do rebanho, mas sou o menor de todos. Sabia disso? Jesus falou assim: você quer ser grande? Olha a filosofia de Cristo. Olha o seu pensamento, a sua mensagem, a visão de Cristo. Ele falou: quer ser grande? Seja o menor. Esse é o entendimento divino. Você quer ser uma pessoa grande? Você quer uma pessoa de destaque? Seja servo de todos. Seja o mais humilde, o mais dependente de Deus. Tem pessoas que querem ser grande e quer ser servido por todos. Isso é grandeza do ponto de vista humano, meramente humano e mundano. Mas a grandeza do ponto de vista de Deus é a humildade. Ser grande para Deus é ser humilde. É um ato de grandeza. É um ato de magnanimidade. A palavra agora não sai. Vem na minha mente, mas a palavra é muito difícil até para mim falar. Aleluia. Uma grandeza de alma. Ser uma pessoa magnânima. Eu ia falar magnanimidade. Grandeza de alma. Consegui falar a palavra, saiu. Quase que eu não consigo. Olha lá. Já são 9 horas, não é 10 horas não, tá? Vou parar. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Evidentemente Pedro compreendeu que Jesus se referia à limpeza espiritual, pelo que quis ser completamente lavado. Pedro compreendeu. E o versículo 10 para nós concluirmos. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele havia tomado banho, pois sem dúvidas eles se prepararam para a Páscoa. Nessa ocasião os judeus se banhavam 2 vezes antes de participarem da ceia, da Páscoa. E precisava somente lavar seus pés para retirar a poeira que se acumulou desde o banho até a ceia. Olha que coisa tremenda, hein? Mas eu vou ler aqui, ó, versículo 12. Vou ler para nós concluirmos. Depois que lhes lavou os pés, a aplicação de sua humilde obra, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes... Você sabe que parece que eu estou vendo Jesus. Depois que Jesus deu essa lição, essa grande lição para os discípulos, esse grande exemplo, depois dele realizar essa grande obra, ele colocou a capa, né? Colocou a toalha em um determinado lugar, a bacia em outro determinado lugar,
ou algum dos discípulos o auxiliaram, não sei, eu acredito que ele mesmo fez isso, né? E ele sentou-se à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Jesus fez a pergunta. Vocês compreenderam? Vocês entenderam? Aqui está o X da questão, né? 2000 anos de história do cristianismo. E até hoje, muitos cristãos não entendem o que Jesus fez, e o que Jesus está fazendo, e o que Jesus quer fazer na sua vida. Muitos crentes não entendem. Não entendem o que Jesus realizou em sua vida, em favor de sua vida. Não entendem, não compreendem o que Jesus está fazendo em seu favor, e não entendem, não compreendem o que Jesus quer fazer e irá fazer. Tem coisas que Jesus faz sem nós queremos. Isso é soberania. Tem coisas que Jesus faz se nós quisermos. Isso é livre-arbítrio. Tem coisas que Jesus faz sem você querer. Isso é soberania divina. Ele faz. Sem você querer que ele faça, ele faz. Porque é Deus. Mas tem coisas que Jesus faz, tem coisas que Jesus não faz. Por causa do livre-arbítrio humano. É coisa... Isso tem é uma doutrina. A doutrina do livre-arbítrio e soberania divina. É um estudo também. Olha aí. Está vendo aí? Entendeis o que vos tenho feito? Aí ele continua: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha a lição aqui. Não é que Jesus está mandando fazer isso literalmente, gente. Assim, ó. Quer ver? Ele diz assim, ó: vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aí o versículo 15 diz: porque eu vos dei o exemplo. Não é uma doutrina, é um exemplo. Porque eu vos dei o exemplo para quê? Como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17 para concluir: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. Se sabeis essas coisas, versículo 17, não lavar os pés, olha lá, se sabeis essas coisas, ou seja, não lavar os pés. Isso aqui, ó, se sabeis essas coisas, ou seja, não lavar os pés, mas servir aos que estejam em necessidade. Jesus está ensinando aqui. Não, aquele ato de Jesus, aquele ato de grandeza, de lavar os pés dos discípulos, ele estava demonstrando como uma ilustração prática da grandeza da humildade, da dependência, ensinando que os discípulos eles deveriam não ficar se degladiando, brigando entre eles, discutindo qual deles deveria ser o maior no reino de Deus ou no reino dos céus. Mas não está tratando de igreja aí, porque Jesus não havia morrido, tá?